Quantas vezes você já entrou em uma loja e sentiu que não era bem-vindo? Já percebeu olhares que te julgam antes mesmo de você abrir a carteira? Já foi seguido por um segurança como se fosse um criminoso em potencial só por causa da sua aparência? É exatamente essa a realidade cruel que muitas pessoas enfrentam diariamente. Ser tratado como suspeito quando tudo o que você quer é ser tratado como cliente. A Quinta Avenida em Nova York fervilhava naquela tarde ensolarada de sexta-feira. Pessoas de todos os lugares do mundo caminhavam pelas calçadas largas, admirando as vitrines reluzentes das lojas mais exclusivas do planeta. Entre elas, uma das ruas mais caras e prestigiosas do mundo, onde 1 metro quadrado valia mais que a casa da maioria das pessoas. Victoria Sterling caminhava com elegância natural pelos quarteirões movimentados. Seus sapatos de couro italiano tocavam o asfalto com a confiança de quem conhecia bem aquele território. Vestia um blazer creme de cashmere, calça social preta impecável e carregava uma bolsa discreta, mas de qualidade inquestionável. Seus cabelos crespos estavam presos em um coque baixo e sofisticado, e seus brincos de pérola completavam o visual clássico e atemporal. Aos 38 anos, Victoria era proprietária da Sterling Luxury, uma marca de acessórios e roupas de alta costura, que faturava mais de 50 milhões de dólares por ano. Suas criações eram disputadas por celebridades, primeira-damas e socialites do mundo todo. Ela havia construído um império do zero, começando com a economia de 10 mil dólares e uma máquina de costura emprestada da avó. Mas naquela tarde, ela não estava ali como empresária. Estava como consumidora, procurando um presente especial para sua filha de 16 anos, que acabara de ser aceita em Harvard com uma bolsa integral. Victoria parou em frente à Maison Laurent, uma das boutiques mais exclusivas da Quinta Avenida. A marca francesa tinha uma história de 150 anos e era sinônimo de luxo e exclusividade. Era exatamente o tipo de lugar onde encontraria algo especial e único para celebrar a conquista de Sarah. As portas de vidro se abriram automaticamente, revelando um interior que parecia mais um museu que uma loja. Mármore Carrara no chão, lustres de cristal baccarat pendendo do teto alto e peças dispostas como obras de arte em expositores iluminados. O ar-condicionado mantinha a temperatura perfeita e uma música clássica suave criava uma atmosfera de sofisticação absoluta. Victoria deu alguns passos para dentro, admirando as vitrines internas. Suas mãos experientes reconheciam a qualidade excepcional dos tecidos, o acabamento impecável das costuras, a precisão dos detalhes. Como profissional da área, ela apreciava a excelência quando a via. Foi então que percebeu que estava sendo observada. 3 funcionárias, todas brancas, todas vestidas com o uniforme preto elegante da loja, a acompanhavam com o olhar desde que ela entrara. Não era o olhar profissional de quem está pronto para atender. Era algo diferente, algo que ela conhecia bem, infelizmente. Victoria continuou caminhando, fingindo não perceber. Parou em frente a uma vitrine que exibia um conjunto de joias, deslumbrante, colar, brincos e pulseira de diamantes e pérolas, com preço que chegava aos 6 dígitos. "Posso ajudá-la?", perguntou uma voz atrás dela. Victoria se virou. Uma das funcionárias, uma mulher loira de cerca de 30 anos, com uma postura rígida, estava parada a uma distância calculada, nem muito perto para parecer agressiva, nem muito longe para não parecer estar cumprindo seu papel. "Boa tarde", respondeu Victoria com um sorriso educado. "Estou procurando algo especial para minha filha. Ela acabou de ser aceita em Harvard." A funcionária, cuja etiqueta identificava como Sophie, deu um sorriso que não chegava aos olhos. "Que maravilha! Temos uma seção juvenil com peças mais acessíveis no segundo andar." Acessíveis. A palavra pairou no ar como uma sugestão não tão sutil.
Victoria manteve o sorriso, mas algo em seu olhar se alterou imperceptivelmente. Na verdade, estava interessada nesta vitrine aqui, disse, apontando para as joias de diamante. Sophie seguiu seu olhar e sua expressão mudou sutilmente. Essa é nossa coleção especial. São peças únicas, feitas à mão em nosso ateliê em Paris. O colar, por exemplo, custa $180 mil. A forma como ela disse o preço deixou claro que esperava que Victoria se assustasse e procurasse algo mais adequado ao que imaginava ser seu orçamento. Entendo, respondeu Victoria calmamente. Poderia vê-lo de perto. Sophie hesitou por um momento, claramente desconfortável. Bem, essas peças são apenas para clientes previamente cadastrados em nosso sistema VIP. É uma política da loja para proteção das peças. Victoria inclinou a cabeça levemente. E como faço para me cadastrar neste sistema VIP? Por convite apenas. Baseado no histórico de compras e referências. As outras duas funcionárias se aproximaram discretamente, como se estivessem se posicionando estrategicamente. Victoria percebeu o movimento com sua visão periférica. Entendo. E qual seria o valor mínimo de compra necessário para este cadastro? Sophie se mexeu desconfortavelmente. Bem, não é exatamente sobre valor. É sobre adequação ao perfil de nossa clientela. Adequação ao perfil. Mais códigos. Mais palavras que diziam tudo sem dizer nada. Victoria respirou fundo. Ela já havia passado por isso antes, muitas vezes. Nos primeiros anos de sua empresa, quando tentava estabelecer parcerias com fornecedores de tecidos finos, em eventos da indústria da moda, onde era frequentemente confundida com uma jornalista ou assistente. Em restaurantes caros, onde esperavam que ela não conseguisse pagar a conta. Mas naquele dia, algo era diferente. Talvez fosse a alegria de celebrar a conquista de sua filha. Talvez fosse o cansaço acumulado de décadas lidando com esse tipo de situação. Ou talvez fosse simplesmente a hora certa de não deixar passar. Sophie, disse Victoria, lendo o nome na etiqueta. Posso fazer uma pergunta? Claro, senhora. Você trabalharia em uma loja onde não seria bem-vinda como cliente? Pergunta pegou Sophie desprevenida. Ela piscou algumas vezes, claramente sem saber como responder. Eu não entendo a pergunta. É simples. Se você fosse uma cliente entrando aqui, com dinheiro para gastar, seria tratada da mesma forma. Que está me tratando? O silêncio se espalhou pela seção da loja. As outras funcionárias pararam de fingir que estavam organizando produtos e prestaram atenção na conversa. Senhora, acho que há um mal-entendido. Não há mal-entendido nenhum. Interrompeu Victoria, sua voz mantendo o tom educado, mas ganhando uma firmeza nova. Há 15 minutos estou sendo seguida como se fosse uma criminosa. Fui direcionada para a seção mais acessível, antes mesmo de você saber o que posso pagar. E agora me dizem que não tenho o perfil adequado para ver uma joia nesta loja. Sophie olhou nervosamente para as colegas, como se buscasse apoio. Senhora, nossa intenção é apenas... Sua intenção é o quê? Me fazer sentir que não pertenço a este lugar? Que não tenho dinheiro suficiente? Que não sou o tipo certo de cliente? Foi então que apareceu uma quarta pessoa. Madame Dubois, a gerente da loja, uma mulher francesa de cerca de 50 anos, com cabelos grisalhos presos em um chignon impecável e um terno de tweed que custava mais que um carro popular. Qual é o problema aqui? Perguntou com sotaque. Francês carregado, dirigindo-se diretamente a Sophie. A senhora está interessada na coleção especial. Mas o quê? Sophie olhou para Victoria, depois para Madame Dubois. Ela não está cadastrada em nosso sistema VIP. Madame Dubois analisou Victoria de cima a baixo com o olhar treinado de quem trabalhava no luxo há décadas. Victoria sustentou o olhar sem vacilar. Senhora, disse Madame Dubois, dirigindo-se a Victoria.
Nossa política é muito clara sobre a coleção especial. São peças de altíssimo valor que requerem cuidados especiais. Compreendo perfeitamente, respondeu Victoria. Como empresária do setor de luxo, sei exatamente como funcionam essas políticas. Madame Dubois ergueu uma sobrancelha. Empresária? Sim, Victoria Sterling, da Sterling Luxury. Houve um momento de silêncio. O nome Sterling Luxury não era completamente desconhecido no mundo da moda de luxo, mas claramente nenhuma delas havia feito a conexão. Nunca ouvi falar, disse Madame Dubois com desdém. Victoria sorriu. Não um sorriso de constrangimento, mas um sorriso de quem sabia exatamente o que vinha a seguir. Não me surpreende. Vocês não devem acompanhar muito o mercado americano de luxo emergente. Ela pausou, tirando o telefone da bolsa. Permita-me esclarecer algumas coisas. Minha empresa faturou 52 milhões de dólares no ano passado. Nossos clientes incluem Oprah Winfrey, Beyoncé, a primeira-dama e 3 princesas europeias. Nossa lista de espera para peças customizadas tem mais de 2 anos. Victoria mostrou seu telefone, que exibia o site da Sterling Luxury, com fotos de celebridades usando suas criações. E mais importante, continuou, ontem à noite, fechei um acordo para abrir nossa primeira boutique na Europa. Adivinha onde? O silêncio agora era total. Outros clientes da loja pararam para observar a cena. Paris, disse Victoria. A 2 quadras da loja matriz da Maison Laurent. Madame Dubois empalideceu visivelmente. Mas deixem-me contar algo ainda mais interessante, continuou Victoria, sua voz ganhando uma autoridade que preencheu todo o espaço. Sabem quem é nosso principal investidor para a expansão europeia? Ela fez uma pausa dramática. Bernard Laurent, o neto do fundador da Maison Laurent. Aquele mesmo Bernard Laurent que possui 30% das ações desta loja onde vocês trabalham. O mundo pareceu parar por alguns segundos. Sophie estava com a boca entreaberta. As outras funcionárias olhavam umas para as outras em pânico silencioso. Madame Dubois parecia ter visto um fantasma. Impossível, murmurou Madame Dubois. Victoria sorriu novamente, desta vez com genuína diversão. Quer que eu ligue para ele agora? Bernard deve estar em seu escritório em Paris. Tenho certeza de que adoraria saber como sua marca-irmã trata potenciais parceiros de negócios. Ela começou a discar um número no telefone. Não! Exclamou Madame Dubois, estendendo a mão. Não é necessário? Não! Perguntou Victoria, interrompendo a ligação. Tem certeza? Porque acho que Bernard ficaria muito interessado em saber que sua equipe aqui em Nova York recusou atendimento a uma empresária que ele acabou de investir 15 milhões de dólares. Victoria guardou o telefone e caminhou até a vitrine das joias. Agora, sobre este colar de 180 mil dólares, Madame Dubois se apressou até a vitrine, suas mãos tremendo levemente enquanto retirava a peça. É uma das nossas criações mais especiais. Diamantes certificados de Antuérpia, pérolas cultivadas. No Tahiti, engaste feito à mão por nossos melhores artesãos. É lindo, disse Victoria, examinando a peça com olhar profissional. Mas o trabalho de engaste é realmente excepcional. Posso experimentar? Claro, naturalmente. Sophie, ajude a senhora. Sophie se aproximou com mãos trêmulas para ajudar Victoria a colocar o colar. No espelho da vitrine, a peça ficava deslumbrante no pescoço de Victoria. Combina perfeitamente, disse Madame Dubois, sua atitude tendo mudado completamente. A senhora tem excelente gosto. Obrigada. E os brincos? Claro, vamos experimentar os brincos também. Durante os próximos 15 minutos, Victoria experimentou várias peças da coleção especial, cada uma mais cara que a anterior.
Madame Dubois e as funcionárias a tratavam agora como realeza, oferecendo champanhe, água, qualquer coisa que ela desejasse. Esta pulseira é perfeita para completar o conjunto, disse Madame Dubois, mostrando uma peça de diamantes que custava $75.000. Victoria analisou tudo com cuidado. Como conhecedora de joias finas, podia apreciar a qualidade excepcional das peças. Mas mais importante, podia ver o desespero crescente nos olhos das funcionárias, que claramente temiam as consequências de seu comportamento inicial. São peças lindas, disse Victoria finalmente. Realmente excepcionais. A senhora vai levar o conjunto completo? Perguntou Madame Dubois, esperançosa. Victoria sorriu e começou a retirar as joias cuidadosamente. Não, obrigada. O silêncio voltou a cair sobre a loja. Não. Vim procurar um presente para minha filha, que acabou de ser aceita em Harvard. Mas depois do tratamento que recebi aqui, prefiro procurar em outro lugar. Victoria entregou as joias de volta para Sophie, que as recebeu com mãos ainda mais trêmulas. Veja bem, continuou Victoria, não é sobre o dinheiro. Posso comprar este conjunto inteiro sem nem sentir no orçamento. Não é sobre disponibilidade, porque claramente vocês têm as peças aqui. Ela pegou sua bolsa e se preparou para sair. É sobre respeito. E vocês me ensinaram que o respeito da Maison Laurent tem que ser conquistado com base na cor da pele, não na qualidade do caráter ou no poder de compra. Madame Dubois deu um passo à frente, desesperada. Madame Sterling, por favor, houve um terrível mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum, corrigiu Victoria. Houve exatamente o que vocês pretendiam que houvesse. Vocês me julgaram no momento em que entrei aqui e decidiram que eu não era digna do seu melhor atendimento. Ela fez uma pausa, olhando para cada uma das funcionárias. O que vocês não sabiam é que não precisam de mim. Eu não preciso de vocês. Mas há uma diferença importante entre nós duas situações. Qual? Eu já provei que posso ter sucesso sem vocês. Vocês ainda vão descobrir o que significa perder uma cliente como eu. Victoria caminhou em direção à saída, mas parou antes de chegar à porta. Ah, e só para que saibam, disse, se virando uma última vez. Bernard Laurent não é apenas meu investidor. Ele é meu sócio no novo projeto. E uma das primeiras coisas que discutimos foi a possibilidade de rever as parcerias da Maison Laurent com lojas que não compartilham nossos valores de inclusão e diversidade. Ela sorriu pela última vez. Tenho certeza de que vocês vão ouvir falar de mim novamente. Mas da próxima vez será através dos seus superiores. E com isso, Victoria Sterling saiu da Maison Laurent, deixando para trás 4 mulheres em pânico total e uma lição que elas nunca esqueceriam. Do lado de fora, Victoria respirou fundo o ar da Quinta Avenida. Pegou o telefone e discou um número. Oi, querida, disse quando sua filha Sarah atendeu. Sim, estou procurando seu presente. Não, ainda não encontrei, mas sei exatamente onde não vou procurar. Ela riu da resposta de Sarah. Não, mãe, teve que educar algumas pessoas hoje. Te conto tudo quando chegar em casa. 3 quarteirões adiante, Victoria entrou na Tiffany & Co. A diferença no atendimento foi imediata. Foi recebida calorosamente, tratada com respeito genuíno e encontrou exatamente o que procurava. Um conjunto de brincos e colar de pérolas clássico, elegante e perfeito para uma jovem brilhante prestes a iniciar sua jornada em Harvard. 2 semanas depois, Victoria recebeu uma ligação de Bernard Laurent. Victoria, ma chère, preciso falar com você sobre um assunto delicado. Sobre a loja da Quinta Avenida, você já sabia? Mas imaginei que chegaria até você eventualmente. Bernard suspirou do outro lado da linha. Recebi um relatório completo do incidente. É embaraçoso. Isso não representa os valores da nossa marca.
Sei disso, Bernard. Por isso fiquei surpresa com o que aconteceu. A gerente e as 3 funcionárias foram demitidas. Implementamos um novo programa de treinamento sobre diversidade e inclusão em todas as nossas unidades. E gostaria de fazer um convite. Que tipo de convite? Que tal se você fosse a consultora responsável por desenvolver este programa para todas as nossas lojas, não apenas nos Estados Unidos, mas globalmente? Victoria sorriu, olhando pela janela de seu escritório em Manhattan. É uma proposta interessante, Bernard, e lucrativa. Estou falando de um contrato de $2 milhões para começar. Não é sobre o dinheiro. Eu sei. É sobre fazer a diferença certa. Victoria pensou por um momento. Aceito. Mas com uma condição. Qual? Quero que parte do programa seja desenvolvido com jovens de comunidades minoritárias, estudantes de moda, futuros empresários, pessoas que um dia podem estar do outro lado desta equação. Perfeito. Quando podemos começar? 6 meses depois, Victoria estava de volta à Maison Laurent da Quinta Avenida. Mas desta vez, não como cliente, como consultora, palestrante e parceira de negócios. A loja havia sido completamente transformada. Nova equipe, treinamento rigoroso, políticas claras de inclusão. E na parede da entrada principal, uma placa, discreta mas significativa. Maison Laurent, luxo para todos. Durante sua apresentação para a nova equipe, Victoria contou sua história. Não com raiva ou ressentimento, mas como uma lição sobre oportunidades perdidas e aprendizados conquistados. O luxo verdadeiro, disse ela para os funcionários atentos, não está apenas nos produtos que vendemos. Está na experiência que oferecemos. E uma experiência verdadeiramente luxuosa começa com respeito, independente de quem seja a pessoa que entra pela nossa porta. Uma jovem funcionária levantou a mão. Senhora Sterling, como devemos lidar quando não reconhecemos um cliente importante? Victoria sorriu. Vocês tratam todo cliente como se fosse o mais importante do mundo, porque para aquela pessoa, naquele momento, vocês são representantes de tudo o que ela sonhou em ter ou ser. Não desperdicem essa oportunidade. Após a apresentação, Victoria caminhou pela loja renovada. Parou na mesma vitrine onde tudo havia começado 6 meses antes. As joias eram as mesmas, mas tudo o mais havia mudado. Senhora Sterling, disse uma voz atrás dela. Victoria se virou. Era uma jovem funcionária negra, nova na equipe. Sim, queria agradecê-la por ter criado espaço para pessoas como eu trabalharem aqui. Meu sonho sempre foi trabalhar no mundo do luxo, mas, bem, você sabe como é. Victoria colocou a mão no ombro da jovem. Qual é seu nome? Amanda. Amanda, você não precisa me agradecer por criar espaço. Você conquistou seu lugar aqui por mérito próprio. Eu apenas ajudei a abrir uma porta que nunca deveria ter estado fechada. Naquela noite, em seu escritório, Victoria refletiu sobre os últimos meses. A Sterling Luxury continuava crescendo exponencialmente. Sua filha Sarah estava se destacando em Harvard. E agora ela havia se tornado uma voz importante na luta por diversidade no mundo do luxo. Seu telefone tocou. Era sua assistente. Senhora Sterling, tem uma jornalista da Vogue na linha. Quer fazer uma matéria sobre sua trajetória e o trabalho com diversidade no luxo. Pode agendar para amanhã, respondeu Victoria. Após desligar, ela olhou pela janela para a cidade. Lá embaixo, milhares de luzes piscando, milhões de histórias sendo vividas, sonhos sendo perseguidos, barreiras sendo quebradas. Pensou em quantas outras pessoas estavam naquele exato momento sendo julgadas por sua aparência, sendo subestimadas por preconceitos, sendo negadas oportunidades que mereciam. Mas também pensou em Amanda, a jovem funcionária da Maison Laurent.
Em Sarah, conquistando seus objetivos em Harvard. Em todos os jovens empresários que participavam de seus programas de mentoria. A mudança era possível, lenta, às vezes difícil, mas possível. No ano seguinte, Victoria foi convidada para ser palestrante principal na Semana de Moda de Paris. Seu tema, luxo inclusivo, o futuro da moda de alta classe. Diante de uma plateia de mais de 1.000 pessoas da indústria da moda global, ela começou sua palestra com uma pergunta. Quantos de vocês já foram julgados por sua aparência antes mesmo de demonstrarem sua competência? Várias mãos se levantaram. E quantos de vocês já julgaram alguém da mesma forma? Menos mãos se levantaram, mas algumas corajosas admitiram. A diferença entre essas duas experiências, continuou Victoria, é que a primeira nos ensina empatia e a segunda nos ensina poder. O luxo verdadeiro está em usar esse poder para criar pontes, não muros. Ela contou sua história na Maison Laurent, não como vítima, mas como catalisadora de mudança. Não saí daquela loja com raiva. Saí com propósito, porque entendi que havia uma escolha a fazer. Usar minha experiência para culpar ou para educar. Escolhi educar. O aplauso foi longo e sincero, mas para Victoria, o mais importante eram as conversas que se seguiram. Executivos de marcas de luxo questionando suas próprias práticas. Jovens designers de minorias ganhando coragem para perseguir seus sonhos. Mudanças pequenas, mas significativas. 3 anos depois do incidente na Quinta Avenida, a Sterling Luxury havia se tornado uma das marcas de luxo que mais crescia no mundo. Victoria foi nomeada uma das 50 mulheres mais influentes da Forbes e recebeu o prêmio de Empresária do Ano pela revista Fortune. Mas talvez sua conquista mais importante tenha sido diferente. Em sua mesa, ela mantinha 2 fotos. Uma de Sarah, agora formada em Harvard e trabalhando como advogada de direitos civis, e outra da primeira turma de jovens designers que se formaram em seu programa de inclusão no luxo. Desses jovens, 80% haviam conseguido empregos em grandes marcas de moda, 15% haviam aberto suas próprias empresas e 5% estavam trabalhando diretamente com Victoria na Sterling Luxury. O legado não estava apenas no dinheiro ganho ou nos prêmios recebidos. Estava nas portas abertas, nas oportunidades criadas, nas barreiras quebradas. Victoria aprendeu que a verdadeira vingança contra o preconceito não é a retaliação, mas a transformação. Não é provar que os outros estavam errados, mas mostrar como eles podem acertar. A história de Victoria Sterling nos lembra que enfrentar o preconceito não significa apenas defender nossa própria dignidade, mas usar nossa voz e nossa posição para amplificar as vozes daqueles que ainda estão lutando para serem ouvidos. Quantas vezes você presenciou uma injustiça e não disse nada? Quantas vezes teve a oportunidade de fazer a diferença e deixou passar? A história de Victoria nos mostra que, às vezes, uma única atitude corajosa pode não apenas mudar nossa própria trajetória, mas abrir caminhos para incontáveis outras pessoas. Se histórias como essa te inspiram a refletir sobre preconceito, dignidade e o poder transformador da educação pelo exemplo, inscreva-se no canal para continuar acompanhando histórias de pessoas que escolheram usar suas experiências não como armas de vingança, mas como ferramentas de mudança positiva.